Tcharam! Gente, sejam bem-vindos a mais um Eu Vou com Greg. E no vídeo de hoje, um vídeo super especial, onde eu trarei para vocês 40 fatos super interessantes sobre a Austrália. Isso mesmo, eu fiz uma vasta pesquisa, coisas super interessantes e vocês vão ficar de queixo caído. Tá curioso? Não passa nenhum minutinho desse vídeo e vem viajar com Eu Vou com Greg. Vambora! O primeiro deles é: vocês sabiam que antes dos ingleses chegarem na Austrália, os aborígenes, que são os indígenas australianos, já estavam aqui por mais de 50 mil anos. A língua oficial da Austrália é o inglês, porém, mais de 200 tipos de dialetos é falado aqui na Austrália. Porque os aborígenes eram divididos em várias comunidades, várias tribos. Então, óbvio que cada tribo tinha seu próprio dialeto. Isso fez com que a Austrália desenvolvesse esse vasto número de dialetos e enriquecesse ainda mais a cultura do país. Na Austrália existem 10 mil praias. Você não ouviu errado, 10 mil praias. E se você fosse conhecer todas elas, você levaria apenas 27 anos. São muitas praias aqui na Austrália. Número 4, os koalas são os animais mais populares da Austrália. Curiosidade que esse animal não existe em nenhum outro lugar do planeta, exceto a grande terra dos cangurus, que é a Austrália. Gente, uma coisa que me chamou muita atenção é que a Austrália não tem declaração de direitos humanos. Isso mesmo, aqui a gente não tem as regras, que no Brasil a gente tem, do que o cidadão pode e não pode fazer. Eu perguntei para um advogado o porquê e ele me falou que quando os ingleses chegaram aqui, foi criado o parlamento e o governo da Austrália nunca viu a necessidade de criar esses estatutos, de direitos. Você sabia que a Arábia Saudita importa camelos da Austrália? Isso mesmo, você não ouviu errado. A Arábia Saudita importa camelo da Austrália. Na Austrália existem tantas espécies de plantas que apenas 25% são conhecidas pelos cientistas. Ainda tem muita coisa para ser descoberta. E se você é daqueles que gostam do famoso Burger King, você não vai encontrar na Austrália. Brincadeira! Aqui na Austrália existe sim o Burger King, mas não como a gente conhece no Brasil. Aqui eles chamam Hungry Jacks, porque a Austrália faz parte do Commonwealth, que tem como chefe de estado a Rainha Elizabeth. Então acho que por questões da coroa, eles não podem usar o nome Burger King e usam Hungry Jacks, que acaba sendo popular do mesmo jeito. De acordo com uma pesquisa feita na Grã-Bretanha, 10% da população lá acreditava que a Austrália era mais longe do que a Lua. Errado não sei se estão, mas que é longe é. A rodovia mais longa do mundo fica na Austrália e a rodovia A1 e tem 14.480 quilômetros de extensão. O país é tão grande que 91% da superfície da Austrália é coberta por algum tipo de vegetação, ou seja, a gente só usa 9% da nossa superfície. Tem ideia disso, gente? Esse país é muito grande. Na Austrália existe mais de 200 tipos de culturas e raças do mundo. Isso faz com que a Austrália seja o país mais multicultural do planeta. Outro fato super interessante da Austrália é que as pessoas ainda discutem sobre a mudança da bandeira. A bandeira da Austrália, ela tem um pedaço da bandeira da Inglaterra, assim como a Nova Zelândia. Eles acham que isso não faz mais sentido, porque a Austrália hoje em dia é um país independente e eles querem criar a própria bandeira. Em 1902, a Austrália foi o segundo país do mundo a legalizar o voto para mulheres. Depois da Nova Zelândia, a Austrália, é claro, entrou no caminho e isso fez com que todas as mulheres tivessem seus direitos garantidos. Nenhum lugar do planeta tem uma taxa de jogos tão alta como na Austrália. Gente, 80% da população adulta da Austrália joga em cassino. Todas as cidades da Austrália têm cassino e é autorizado. Isso faz com que as pessoas fiquem
viciadas. O dia 26 de janeiro é um dos dias mais importantes da Austrália, que é o Australian Day. É o dia que eles celebram a cultura, a diversidade, a pluralidade australiana. Então, se algum dia você estiver viajando pela Austrália e for no mês de janeiro, tente encaixar o dia 26 de janeiro, que você vai ver diversas apresentações, independentemente de onde você esteja. A carne de canguru é amplamente vendida aqui nos mercados da Austrália. E acredite você ou não, ela é muito consumida por ela ter uma baixa quantidade de gordura. Isso faz com que pessoas que gostam de ir para a academia consumam em grande quantidade essa carne. Mais de 1 trilhão de garrafas de vinho são produzidos na Austrália todos os anos. A Austrália tem um clima favorável em diversas áreas do país, então assim, faz com que a Austrália seja um dos maiores produtores de vinho do mundo. Uma curiosidade é que existem várias cidades na Austrália, porém eles tiveram que criar uma nova capital para a Austrália porque ficavam na competição Sydney e Melbourne para ser a capital do país. Então foi criada um projeto para criar uma nova cidade que teve, por exemplo, como inspiração Brasília, e eu mostro mais sobre a capital da Austrália no vídeo que eu tenho aqui, onde eu mostro a capital Canberra. Vai lá conhecer. Mais de 70% da população australiana pratica algum tipo de esporte. Mesmo assim, isso não impede que 25% de toda sua população sejam considerados obesos. A Austrália não é apenas o continente mais plano do planeta, mas é também a maior ilha do mundo. Gente, quando eu cheguei aqui na Austrália, depois de alguns meses, foi que eu me toquei que eu estava morando em uma ilha no meio do Oceano Pacífico. O maior produtor de ouro do mundo está localizado na Austrália e fica numa cidadezinha chamada Kalgoorlie, que é uma cidadezinha no norte da Austrália e é extremamente quente. Apesar de ser o 6º maior país do mundo, a Austrália tem uma população muito pequena, que não passa de 25 milhões de habitantes. Isso é muito pouco comparado com o tamanho de terra que a gente tem. Depois da China, o maior número de ovelhas do mundo pode ser encontrado na Austrália. E estima-se que existam 4 vezes mais ovelhas do que seres humanos. Ou seja, existe uma média de 100 milhões de ovelhas na Austrália. Isso faz com que a Austrália seja um dos maiores produtores de lã do planeta. Na Austrália existem muitos crocodilos e estima-se que de 1 a 2 pessoas são mortas em acidentes fatais todos os anos aqui na Austrália. O primeiro campeonato mundial de surf foi realizado em Mailing Beach, Sydney, Austrália, em 1964. Isso faz com que a Austrália seja um dos países preferidos para os surfistas e aqui a cultura de surf seja muito grande. Uma curiosidade sobre a cidade de Melbourne é que John Batman foi um dos fundadores da cidade e o primeiro nome que a cidade recebeu foi Batmania. Graças a Deus, eles mudaram o nome para Melbourne. Vulcões podem ser encontrados em todas as partes do planeta. Porém, aqui na Terra dos Cangurus, você não vai encontrar nenhum vulcão ativo. Estamos livres dos vulcões. Na Austrália existem mais de 1.500 espécies de aranhas super perigosas, super venenosas. Porém, gente, devo confessar para vocês que é muito difícil alguém realmente ser picado por uma aranha, porque a gente cria o hábito de olhar para onde quer que a gente vai. No século XX, a Austrália viu uma grande quantidade de pessoas migrando e isso fez com que a cidade de Melbourne recebesse mais de 150 mil gregos. É uma comunidade super forte aqui na Austrália e tem uma energia e uma cultura incrível. Apesar de ser um país super quente, o Monte Kosciuszko, que é o monte mais alto da Austrália, pode receber 2 vezes mais neve que a Suíça. No estado de New South Wales, a gente tem o Monte Kosciuszko, que é o monte mais alto da Austrália, e existem várias estações de esqui ao redor dessas montanhas. Então, se você vem no inverno visitar a Austrália, marca uns dias e vem conhecer as nossas belíssimas estações de esqui. Na Austrália foi construída uma cerca, que é a maior cerca do mundo, que foi para impedir a passagem de dingos no estado de Queensland. Dingo, gente, são cachorros selvagens e tem registro deles matarem várias pessoas. A Melbourne Cup é uma corrida de cavalo que acontece em Melbourne em toda primeira semana de novembro e é um dos maiores feriados da cidade. Muitas empresas fecham
no dia da Melbourne Cup, organizam lanches, almoços, jantares, para que as pessoas vão e possam assistir essa famosa corrida de cavalo que reúne todo o jet set australiano. 75% da população australiana vive perto da costa, vive a menos de 50 quilômetros do mar. Isso não é de se assustar, a Austrália possui as mais belas praias do planeta. Em 1993, foi criado na Austrália a famosa Rádio Joy, que foi a primeira rádio mundial para pessoas LGBTQ+. Os cangurus são animais exclusivamente da Austrália, tanto é que a gente é conhecido como a grande terra dos cangurus. A Austrália tem um sistema de governo que é bem diferente do nosso no Brasil. Eles possuem uma monarquia parlamentarista mista. Eles têm a Rainha Elizabeth, que é a chefe de Estado, tem o primeiro-ministro e tem o parlamento. O partido que tiver mais número de assentos no parlamento forma o governo. Dentro desses caras que foram eleitos, o mais popular entre eles é eleito como primeiro-ministro. E essa pessoa passa a ser o chefe de Estado australiano abaixo da Rainha Elizabeth. E claro, que outro ponto que eu achei super interessante e quero falar para vocês aqui é que os ministros de Estado australiano, por exemplo, o ministro da Educação, o ministro da Cultura, o ministro do Turismo, não podem ser pessoas não eleitas pelo povo. Por exemplo, no Brasil, o presidente pode apontar qualquer pessoa que ele quiser. Aqui na Austrália, não. Você tem que ter sido eleito e fazer parte do Congresso australiano. Apesar de a Rainha Elizabeth ser a chefe de Estado, o poder dela sobre a Austrália é um poder simbólico, singelo, né? E a nossa última curiosidade, quando a Austrália criou sua Constituição e estava formando seu país, a Austrália adicionou a Nova Zelândia como parte do seu território, como se a Nova Zelândia fizesse parte de um estado australiano. Claro que a Nova Zelândia rejeitou e criou seu próprio estado, e hoje a Austrália é formada pelo estado de Queensland, New South Wales, Norte Território, Western Austrália, South Austrália, Victoria, Tasmânia e Austrália Capital Território. A Austrália também tem ilhas localizadas no Oceano Pacífico que fazem parte do seu território, mas não tem seu próprio governo. Então isso faz com que a Austrália tenha um território muito grande. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de 40 curiosidades sobre a Austrália. Eu adoro trazer essas informações para vocês, adoro trazer essas curiosidades. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Eu tentei trazer várias informações para vocês de diferentes aspectos. E me fale aqui nos comentários se vocês gostaram, qual foi a sua curiosidade que chamou mais atenção, o que você gostaria de saber sobre a Austrália, que será um prazer que eu vou com o Greg traga tudo isso para vocês. Porque viajar junto é muito melhor. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Vamos espalhar o Eu Vou com o Greg por esse Brasil. Brigadão!